Olá, cinéfilos, eu sou o Aleph. Eu sou Emerson. Estamos diante do maior marketing orgânico de todos os tempos. Barbenheimer foi um negócio estrondoso. Lançados no mesmo dia, no dia 20, Barbie e Oppenheimer, a gente, com falta de ingressos por conta do sucesso, a gente só foi conseguir assistir um pouco mais de uma semana. Então, nós dois vamos dar opinião sobre o filme Oppenheimer sem spoilers. A gente só não viu antes, justamente porque tinham poucas sessões aqui em Curitiba. As sessões não estavam dando no horário pra gente, então a gente teve que esperar 2 semanas pra isso. Mas pra você se inscrever no canal, você não precisa esperar. É só clicar no botão aí que é rapidinho. 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Amigos, que filme é esse? Cheio de camadas. Eu tava falando com o Aleph que um físico consegue passar 1 hora falando sobre esse filme, um químico consegue passar 1 hora falando sobre esse filme, um historiador consegue passar 1 hora falando desse filme, um filósofo consegue falar 1 hora Falando sobre esse filme. Todo mundo consegue falar sobre esse filme. O que eu ouvi na internet foi: primeira hora desse filme é lento, mas depois melhora. Eu discordo. Eu posso falar? Eu me discordo demais, por favor, fala. Eu discordo porque eu queria destacar várias coisas positivas nesse filme, mas eu queria começar falando sobre a edição dele. A edição desse filme é um negócio assim sensacional, porque o time que o Nolan tem nesse filme é muito perfeito, cara, porque todo o filme, sem exceção mesmo, o filme te deixa tenso, seja pela edição dele ou pela trilha sonora. Enfim, ele te deixa tenso o tempo todo. Então, cenas que são que tem muito diálogo nesse filme, que tem muito diálogo mesmo, ele acaba não sendo maçante, porque a edição dele, o time dele pra colocar as cenas na hora certa, ajuda demais o filme não ficar chato. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso esse ano. Guardiões da Galáxia, a gente falou isso. Não lembro se Homem-Aranha a gente falou isso, mas... Foi, que a gente falou que é o melhor filme do ano? A gente falou. Filme do ano. A Mas, gente falou. cara, Oppenheimer passou longe. E assim, eu vou falar mais, não vai ter mais nenhum filme esse ano que vai superar Oppenheimer. Eu tô botando aqui, ó. Eu boto minha mão no fogo pra falar. Oppenheimer vai ser o melhor filme do ano disparado e não vai ter nenhum outro filme que vai superar Oppenheimer. Eu tava pensando que eu não veria filme melhor esse ano, mas assim, Oppenheimer passou, ele passou longe, e eu também acho muito difícil alguém conseguir, nos 25 do segundo tempo, superar esse filme, cara, porque ele é um filme denso, ele é um filme cheio de camadas. Como você falou, a edição dele foi muito bem colocada. Toda hora estão passando de um lado pro outro. São 3 horas de filme, mas não são 3 horas de filme que você se cansa nas 3 horas de filme. São 3 horas muito bem colocadas. Eu senti que eu assisti uns 2 filmes ali, porque são mais de uma trama, sabe? Ele passa, assim, vários tempos. Um é o passado dele, quer dizer, tudo se passa no passado, né? Mas um é, tipo, a parte que ele tava estudando, outra é a parte que ele tá envolvido ali na bomba, e o outro é o pós-bomba. Então são momentos diferentes da história. E o legal é que ele vai transicionando entre aquilo ali. As linhas do tempo aqui não é regular, igual nos filmes normais, né? A linha do tempo desse filme, ele é alternativa. Então, tem uma hora que ele tá no passado do personagem. Alternada. O que eu falei? Alternativa. Alternada, então. Que se passa, às vezes, o personagem tá no passado, mas que vai para alguns pontos no futuro, mas não é um futuro que eu diga assim, é um futuro dentro daquele contexto de guerra, naquela época que é da época de 1940, na década de 40 ali, pós-segunda guerra, ou fim da segunda guerra ali, mais ou menos. Então ele fica ali no passado, ele vai um pouco pro futuro, ele volta pro presente, ele volta pro passado. Então ele não é uma coisa regular que vai do passado até o presente, não, ele é um negócio que vai alternando. E isso é muito da característica do Nolan, dos filmes dele. E quem assistiu Tenet sabe como é que é. Tanto que o conceito de Tenet, eu sei que você não assistiu, mas o conceito de Tenet é um negócio do linha do tempo, que porque as coisas vai invertida, a bala tira e no tempo invertido a bala volta pra arma. Claro que isso aqui não é um negócio tão complexo como no Tenet, até porque no Tenet eu não entendi absolutamente nada daquele filme. Mas no Oppenheimer, aqui, além do tempo, ela é um pouco confusa, mas você consegue entender perfeitamente a cada tempo que se tá passando nele. E cara, é incrível, porque a gente tava conversando que você tem várias maneiras de se contar uma história. Essa foi uma história que realmente aconteceu. Quem já estudou história no ensino médio sabe que uma aula de história consegue ser extremamente maçante e chata. Ele pega uma coisa de história e ele consegue transformar isso
em cinema. Cinema de verdade. E uma das maneiras que ele usa, um dos artifícios que ele usa pra conseguir contar essa história de uma maneira tão boa, é esse vai e vem. Só que ele faz isso de uma maneira muito boa, porque o vai e vem, quando ele vai pro futuro e ele volta, não é como se ele entregasse, não é como se a gente recebesse um spoiler do futuro. Ele sabe entregar questões do futuro que você fica em dúvida do que vai acontecer. E isso deixa as coisas mais emocionantes. Tem coisa que ele entrega no início do filme, que você vê no início do filme, e você chega assim, tipo, no final do filme pensando, cara, o que foi que eu vi ali? O que aconteceu ali naquela cena? E no último segundo de filme ele explica o que aconteceu e você fica, cara, não acredito. Cara. É inacreditável, é inacreditável. Nesse filme, todo mundo importante tava nesse filme. Tava o Cillian Murphy, tava o Rami Malek, que fez um papel muito curto, tava o Robert Downey Jr., o nosso Tony Stark lá, tava lá também. Meu irmão, tinha todo mundo nesse filme. O cara aí, Drake Josh tava. Até a Drake Josh, verdade, tava lá também. Então, assim, cara, primeiramente, o Cillian Murphy... Você via assim, ator grande passando no fundo, sabe? Pois é. E na moral, o Cillian Murphy como Oppenheimer tá espetacular a atuação dele. Tá um negócio assim, inacreditável. Eu não tenho nem o que falar sobre isso. É 10 de 10. Robert Downey Jr. como o Dr. Strauss lá. Tá sensacional. Finalmente, eu pude ver o Robert Downey Jr. desfigurando do papel dele de Homem de Ferro. Finalmente. Porque nesse filme aqui, ele arrebentou. E eu digo mais. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. E eu digo mais. Forte candidato a ator coadjuvante no Oscar. Eu já vou logo dizer isso aqui. Se ele não for no mínimo nomeado, é porque tá roubando a academia, tá? Já vou dizer isso logo. A esposa do Oppenheimer lá, que no filme são duas, né? Mas você vai entender o porquê. Quer dizer, uma nem é esposa de fato, né? A outra foi lá Rapaz, foi um relacionamento. Isso daí. Acaba safado. Mas as duas... Um pingo de vergonha, né, cara? Mas as duas foi muito boa nos seus papéis. A Florence Pugh lá no começo do filme, e depois a Emily Blunt, que ele acaba se casando, né? Não sei se ele se casa, né? Porque a gente não viu isso no filme, né? A Emily Blunt, eu gostei muito dela no papel, porque, tipo assim, tem partes do filme que, inclusive, o Oppenheimer é um tapado, que, tipo assim, ele cumprimenta a mão de um cara que ferrou ele. Ela, você cumprimentou a mão dele, rapaz? Vou deixar de ser tapado. Tipo assim, não foi exatamente com essas palavras, mas entendeu, né? Tipo assim, a atuação dela é muito boa. Eu só acho que ela teve pouco tempo de tela. Tanto ela quanto a Florence Pugh. E deixa eu falar pra vocês sobre essa Florence Pugh, né? Que ela faz um papel no filme. E aí eu tenho que dizer a vocês, se vocês não sabiam, que o filme é mais 18. Então, uma coisa que eu não esperava do Nolan, inclusive, é que nesse filme ele conteve cenas de nudez. Então, assim, é uma coisa que Nolan nunca utilizou nos seus filmes. Ou até então não lembro. Assim, pegando os filmes recentes, Interestelar, Trilogia Batman, Dunkirk, se eu não me engano, Tenet também não tinha isso. Se eu não tiver enganado aqui, tá? Também, tipo, na hora que a gente saiu do filme, a gente tava comentando, claro, cara, esse filme tem algum defeito. Depois, em casa, eu pensando, disse, tem esse defeito. Pois é. Pô, não precisava. Mas, bicho... Aí, não, é arte e tal, pá, mas, pô, cara, não senti que valeu, sabe? Sabe o que eu acho que aconteceu também? É que nessa parte foi tudo muito rápido também. Porque, como eu disse, a edição daqui é muito fluida nessa primeira hora de filme. Então, eu acho que o Nolan quis colocar algo mais intenso pra meio que forçar o espectador a ver que eles tinham de fato alguma relação. Porque depois acontece uma trama no filme lá que a gente não pode contar porque é sem spoiler, mas que talvez seja o motivo de que ele tenha feito isso. Esse um pouco dessa forçação, sabe? Antes que a gente avance assim, voltando um pouquinho, cara, Cillian Murphy ficou muito bom nesse papel. Ele tem uma habilidade incrível de fazer pessoas meio atormentadas, a gente diz isso. Enfim, o cara sabe fazer gente com um probleminha. Doido. Seja ele fazendo em Batman, quando ele fez... O vilão lá, eu tô ligado quem é. Eu esqueci o nome, mas eu sei quem ele é. Cara, esse cara, ele sabe fazer personagens que tem algum tipo de tormento mental, sabe? Aí você vai dizer assim, não, então Oppenheimer ele tinha um problema mental? Não, mas o quê de gênio? A gente sabe que em todo gênio tem um quê meio, sabe, fora do normal, fora do padrão. E ele trata esse fora do padrão de uma maneira muito boa. Como as ideias passam. A gente sabe que, por exemplo, uma das marcas registradas de Einstein é como ele conseguia fazer teorias apenas pensando, sabe? Sem colocar no papel. E ele faz um pouco disso com Oppenheimer também, trazendo como ele era um físico, ele sabia quais as consequências daquilo que ele estava fazendo, ele sabia quais as consequências da bomba. Então, em momentos, a gente vê ele teorizando.
Pra não dar mais spoilers, ele teorizando e como a mente dele funcionava enquanto ele tava teorizando. E eu achei isso sensacional, cara. É porque, assim, esse filme é baseado em fatos reais da história do Oppenheimer, que de fato aconteceu uma bomba atômica lá que explodiu, usou como teste, enfim, vocês vão saber mais no filme. Mas o fato é que o Cillian Murphy aqui como Oppenheimer, ele consegue carregar sobre si todos os benefícios daquela bomba para se fazer e todas as consequências ao mesmo tempo do que vai acontecer no futuro, assim, de forma teorizada na mente dele, entendeu? Então isso ele consegue carregar muito bem pra si, velho. E isso também se deve muito ao fato também de a gente perceber isso, porque a trilha sonora e a edição de som desse filme é espetacular, gente. Isso tem até no trailer, quando tem aqueles pés batendo assim, tá, e aquele negócio vai aumentando, e você fica tenso, e vai, meu Deus do céu, esse cara vai pirar, vai ficar maluco. Cara, é um negócio inacreditável. Na moral. Cara, a gente assistiu no IMAX. Sim. Recomendo. Assista no IMAX. Valeu cada centavo a mais. Cara, o som lá é tão inacreditável que eu fiquei com dor de cabeça. Tô acreditando nisso? Eu fiquei com dor de cabeça o dia todinho por causa do IMAX. Cara, se você tiver a oportunidade de assistir no IMAX, assista. A experiência é outra coisa. E quando aquela bomba explode, velho. Cara, quando aquela bomba explode, velho. Incrível, velho. Incrível. Foi uma experiência muito boa, porque, por exemplo, nesse filme tem muito do atuar sem falar nada. Que isso é incrível. Sim, isso é muito bom. E sabe, você tá ali e você só vê a respiração dele e tipo, pela feição e a respiração dele, você sabe o que é que ele tá falando. Ele tá falando sem abrir a boca. Isso é muito bom, cara. Você tem hora que você consegue ouvir, tipo, sabe, o som a roupa deles mexendo. Isso é sensacional. E da mesma forma que o filme é rápido na primeira hora por conta da edição, o Nolan sabe trabalhar a tensão. Porque a gente já sabe a história real. A gente já sabe que o Oppenheimer vai conseguir fazer bomba atômica, mas ele sempre cria aquela tensão de que pode dar errado. E você cai nessa igual um pato, porque o negócio aqui é muito bem feito. Você sabe o que vai acontecer, porque você sabe o que aconteceu na história. Mas, tipo, por ser história, você olha tudo de uma maneira muito mais respeitosa, cara. Cada morte, você não vai rir por alguém que morreu de uma maneira besta, simples. Você fica com medo, você fica com pena de quem tá fazendo uma besteira, sabe? Porque são vidas reais. É diferente, velho. Você tem um respeito, você tem pena, sabe? É uma parada assim que você, tipo, todo mundo sabe o que vai acontecer no final. Eu imagino que você saiba porque você estudou história. Vai passando lá e você sabe o que vai acontecer, mas você pensa, será que esse era o melhor caminho? Será que não poderia ser diferente? E se eles tivessem feito isso? Mas é isso que é massa. Porque a gente já sabe o que acontece até os dias de hoje, no caso, né? O que aquilo lá implicou até os dias de hoje. Só que no filme, quando ele consegue, então lá comemorando, você já sabe que aquilo não é a solução dos problemas. Cara, mas isso é muito... Cara, esse filme é cinema, porque ele trabalha várias camadas do personagem, inclusive do Cillian Murphy. Porque desde a parte que ele vai fazer a bomba, até da parte que depois da bomba que acontece, que aí tem duas tramas nessa história, que é a questão da bomba e a questão política também. Então, assim, ele trabalha cada camada dele, mostrando ele como ele é arrogante, como ele também não é, como ele às vezes se importa ou não se importa. Então, assim, cara, esse filme... Cara, eu tô dando 10 pra esse filme, mas assim, eu não sei se por causa daquela nudez lá eu tiro pra 9,5 ou deixo com 10. Eu realmente tô em dúvida, porque esse filme é espetacular, velho. Esse filme é espetacular, cara. E chega no final do filme, você olha e diz assim, cara, não tem herói nesse filme. Tem alguns vilões, mas ele não tem herói. Porque ele mostra da maneira muito boa que conhecimento, sabedoria são coisas totalmente diferentes. Um cara, ele pode ter muito conhecimento e ele não ter um pingo de sabedoria. O Oppenheimer, ele mostra no filme ter a ética dele muito questionável em vários aspectos. Em outros aspectos, ele teve uma hombridade muito grande, sabe? O jeito que ele trata ali a família dele, cara, muito questionável. E quando o filme associa as coisas do cenário com o que acontece na vida dele ou o que vai acontecer no mundo, tipo assim, isso aqui não é spoiler, então dá pra falar. Por exemplo, quando ele olha pro lago e vê a gota de água caindo, quando a gota cai, faz a onda. E aquela onda que representa pra um filme que tem bomba, sabe? Cara, isso eu acho genial. Isso é muito Nolan, velho. Isso é muito Nolan. Eu não quero dar spoilers aqui, mas esse lance, dois conversando, começa a chover, eles estão de frente a um lago. Cara, eles dão meio que tipo assim, um enfoque pra conversa, mas de fundo tem o lago, tem as gotas caindo, as ondas se formando. Ponto áureo
um dos pontos áureos da ciência que aqueles caras construíram foi sobre ondas. Quem foi o gênio que planejou essa fotografia? Quem foi o gênio que disse, eu vou fazer isso, velho? Esse maluco merece um prêmio, velho. Esse maluco merece um prêmio. Isso foi lindo, cara. E não fique preocupado, porque você deve pensar assim, nossa, mas é um filme que deve ser muito complicado, porque aborda muitos elementos físicos, químicos, matemáticos e tal. Gente, ó, por ele eu não posso falar, mas por mim eu posso falar. Eu sou uma desgraça em tudo que é matemática, tudo que é número. Então, assim, nesse filme, eu consegui entender perfeitamente o propósito dele. Porque o Nolan, ele não fica aqui tentando explicar ele consegue explicar de maneira detalhada, mas de uma forma que não atrapalha a tua experiência no filme, porque ele vai te explicando de maneira dinâmica e rápida. E assim, ó, pá e pum. Esse filme ele tem várias camadas, velho. E isso é legal, sabe? A gente assistiu, mas a gente sabe que não viu tudo o que tinha pra ver. Tinha coisas que aconteciam, tipo, quando eu tava percebendo essas paradas da ciência, sempre que ele passava pra a imaginação dele, do Oppenheimer, eu começava a viajar no que ele tava pensando e pensava sobre as teorias dele, sabe? Então, tipo, essa parte da ciência eu percebia e acabava perdendo um pouco do contexto do roteiro. E aí outra pessoa que tava percebendo o roteiro não tava percebendo Então a gente sabe que perdeu algumas coisas no meio do caminho. E isso é muito interessante, cara. E foi bom tu falar do roteiro, porque no início desse vídeo a gente falou aqui que a linha do tempo, ela não é linear, ela é diferente. Isso se dá muito conta do roteiro também. Porque como é um filme baseado em fatos reais, o Nolan, ele simplesmente não gosta nos filmes dele de fazer uma linha do tempo regular, seja qual história ele for. Se você pegar um vídeo que ele faz sobre amnésia, vai ver que tem um vídeo lá que é muito famoso no YouTube, que ele explica como ele vai fazer o filme. Aí ele não explica no quadro que vai ser só uma linha reta e vai ser assim, não, ele explica que, poxa, vai ser 2 linhas assim, e aí que o final do filme vai se cruzar nessa parte, e aí que vai voltar nessa parte do meio. Então assim, isso é muito característica do Nolan, mas isso também porque o roteiro o ajuda a fazer isso. E isso é muito legal, velho. Gente, e eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que foi até um defeito do marketing desse filme, foi não ter colocado que, segundo Christopher Nolan, diretor de Oppenheimer, ele disse que foi usado 0 CGI. 0 CGI. Eu não sei como isso foi possível. Eu não sei como é que ele mostrou aquela bomba pra gente no cinema. Eu não sei. Mas ele disse que foi 0 CGI. Cara, isso foi muito incrível, velho. Porque na hora que eu descobri que o filme ele tinha 0 CGI, eu disse, cara, como é que ele fez tal coisa? Como é que ele fez aquilo? Aí, tipo, as coisas foram pulando assim na minha mente. Ele pode ter feito isso de tal maneira, ele pode ter feito isso de tal maneira. Genial, velho. E isso consegue explicar, tipo, na hora que eu assisti o filme, eu pensei assim, por que ele resolveu representar, tipo, prótons, nêutrons dessa maneira aqui? E aí, quando eu descobri que ele tinha feito tudo isso sem efeito especial, eu fiquei, cara, incrível. Simplesmente incrível. Incrível é esse filme, velho. Você não pode perder, velho. Se possível, vá assistir. E se possível, assista no IMAX, tá? Porque a experiência do IMAX é um negócio assim inacreditável, velho. Você não vai se arrepender. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E ó, vocês estão percebendo aqui? Temos uma mesa nova com novos action figures, como diz os jovens de hoje em dia. Os jovens dinâmicos. Novo cenário, com os posters aqui ainda dos outros filmes. Sabe quem foi o responsável por nos dar esse cenário? Como eu tava brincando aqui, dizendo mais cedo que estamos nos estúdios de ouro do Moedas de Ouro. Foi esse rapaz aqui, ó, que disponibilizou esse novo estúdio pra gente. Então, meu irmão, obrigado aí, viu? De coração. Ele tem um canal, tá, gente? Moedas de Ouro. Moedas de Ouro. Se inscrevam lá se você quiser saber de finança, como mudar a sua vida e nunca mais depender dos seus pais pra poder viver em paz. Se inscreve nesse canal desse cara aqui, ó. Otton Moedas de Ouro, que é nosso parceiro. Pode ir lá. Tem vontade de aprender sobre finanças, sobre investimentos. A gente acabou de fazer um podcast sobre o financeiro desde a vida universitária. Sim, então, ficou muito massa. A gente tratou de vários assuntos, de finanças ao olhar do cristianismo até vida universitária. A gente falou indicações de livros e foi muito top. Então, gente, a gente agradece ao Otton aqui pelo cenário novo aqui, que estamos gravando agora, onde nossas gravações vai ser aqui, né? Porque essa mesa aqui é uma mesa que dá pra fazer gravações em vários locais. Então vai ter uma parte aqui,
no canal dele é uma parte um pouco mais pra lá, que vocês não estão vendo, mas O vocês vão chat. descobrir quando vocês também se inscreverem no canal dele. E aproveitando o merchan também, já que a gente tá divulgando o canal do Otton, se vocês também, se for possível, se inscrever no meu canal lá de Games and Networks, que a gente tá quase monetizando, faltam quase 200 inscritos só pra gente monetizar aquele canal. Um pouco mais, uns 220, 215 mais ou menos. Estamos chegando lá, se Deus quiser. Se você puder se inscrever lá, a gente agradece demais. Fechou. É isso. Valeu. Valeu. Muito obrigado e até o próximo vídeo. É nóis. Nós.